Fala pessoal, aqui é o Breno do canal Fora da Bula, passando rapidinho aqui para deixar alguns lembretes com vocês. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, a gente fica muito feliz com cada uma das inscrições de vocês. Ative o sininho de notificações aqui do lado para o YouTube sempre avisar e sempre lembrar vocês de futuros vídeos que a gente vai postar. Não se esqueçam de comentar aqui embaixo, a gente fica muito feliz de bater esse papo, de responder vocês no comentário, é muito legal esse feedback de vocês. Compartilhem esse vídeo com quem você acha que vão se interessar pelo tema e bora lá pro nosso vídeo. Tamo junto! Fala pessoal, eu sou o Breno. Eu sou o Matheus. Nós somos os fundadores do Fora da Bula e agora estamos aqui no quinto e último episódio da nossa série com o Dr. Rafa. No começo a gente aprendeu como se inserir no mercado de trabalho, falamos um pouquinho das tributações, pessoa física, pessoa jurídica, falamos um pouquinho como é o consultório, como abrir o consultório, falamos também sobre os planos de saúde e agora vamos falar de um tema também polêmico e muito importante na carreira médica, que é a responsabilidade civil e profissional. Será que você tem essa segurança? Será que você precisa da segurança? O Rafa vai falar um pouquinho com a gente. Rafa, casa é sua, último episódio. Vamos lá, pessoal. Um tópico bem importante hoje no exercício da medicina, que é o seguro de responsabilidade civil. O que é o seguro de responsabilidade civil? O seguro de responsabilidade civil é aquele que vai nos respaldar contra algum dano ou prejuízo que a gente cause a um terceiro, certo? Então, se a gente praticou algum erro, a gente se omitiu ou a gente foi omisso em determinadas situações, o paciente pode reclamar isso por um dano sofrido. E hoje em dia, isso vem aumentando significativamente, né? Tanto que essa modalidade de seguro, responsabilidade civil, muitas operadoras desconhecem, né? São poucas as operadoras que trabalham com essa modalidade de seguro. Nos Estados Unidos aqui é altamente difundido e aqui no Brasil está começando, né? A gente vê hoje muita gente no mercado de trabalho já com isso, com esse seguro contratado. Só que para contratar esse seguro, gente, existem algumas situações que a gente vai aqui dar dicas de como contratar para que na hora que você for acionado e você acionar o seguro, que você não fique na mão. Porque aqui muita gente às vezes omite algumas situações te vendendo alguma coisa, né? É o típico, o barato sai caro, né? Então aqui é algo que a gente precisa conversar e entender como funciona para que vocês não contrate algo que não vá trazer realmente esse respaldo para vocês, tá? Então, quando que a gente aciona isso? O médico, ele vai prestar um serviço ao paciente. Esse paciente, ele vai reclamar por alguma falha, por algum erro, algum prejuízo que ele sofreu em relação àquele ato médico, né? E quando ele reclama isso, você aciona o seguro profissional, que se houver a condenação, o seguro que vai indenizar o paciente. Quando que você começou a fazer o seu, Rafa? Como que foi essa experiência? Você tem até hoje? Qual foi quando você contratou o seu pela primeira vez? Foi na residência, depois, foi logo formado? Eu contratei o meu seguro uns 2 anos após eu ter terminado a residência. Como eu disse para vocês, era uma modalidade de seguro que não era muito difundida, não era muito conhecida aqui no Brasil. E tão logo isso apareceu, porque as operadoras começaram, as que trabalham com essa modalidade, passaram a nos procurar e a gente foi entender. Tanto que eu fui um dos primeiros, eu lembro da minha equipe, né, do grupo que eu faço parte, eu fui um dos primeiros a ter esse seguro de responsabilidade civil, né? E eu tenho até hoje, né? E acho que nunca vou deixar de ter, né? Porque a gente a qualquer momento pode estar sujeito a qualquer tipo de reclamação. E vocês vão ver que não é só assim, tipo, erro, alguma coisa. Existem inúmeras situações que o paciente pode te acionar. Pessoas e pessoas, né? Pessoas e pessoas. Hoje, gente, a gente vê, não é falando mal de classe nenhuma, mas a gente vê muitos advogados voltados para o processo médico. Com certeza. Incitando pacientes a processarem. Até recentemente teve uma polêmica muito grande no Instagram com uma advogada que se voltou totalmente contra a classe médica, dizendo
obviamente foi punida e foi procurada pelo Conselho Regional de Medicina, em que ela denegria a imagem dos médicos, dizendo que todo médico erra, né? E vinculando o trabalho delas, fazendo uma propaganda, se autopromovendo, denegrindo uma outra classe, né? Então essa é uma modalidade que vem crescendo muito no Brasil, né? Então é importante que a gente tenha esse seguro de responsabilidade civil. E agora eu quero falar um pouquinho para vocês de alguns detalhes que vocês têm que ter na contratação do serviço, tá? Na contratação do serviço vocês têm que ser o mais fidedigno à ação profissional de vocês, né? A gente tem que ter, se atentar para o limite de cobertura. Não adianta você contratar um seguro de baixo custo. Hoje em dia você tem que ver umas custas processuais de uma ação transita aí na casa de 300 mil, por aí. Então não adianta você contratar um seguro que tem um limite baixo, porque na hora que você for acionar, você não vai ter essa cobertura. Então você precisa ter dentro dessa cobertura todas as demandas judiciais, né, garantindo a proteção contra a vulnerabilidade financeira. Sim. Porque se você não contratar aquilo adequadamente, na hora que você acionar, você pode ficar na mão, teoricamente, né? Você tem que enquadrar a sua especialidade, você tem que mencionar tudo aquilo que vocês vão fazer na atividade médica de vocês, né? Vamos dar um exemplo aqui, vou falar sobre a minha especialidade. Vamos pensar aqui no exemplo de enquadramento do ginecologista. Se eu fizer um seguro de responsabilidade civil profissional, dizendo que eu sou um ginecologista, mas não mencionar lá que eu faço cirurgias e que eu faço partos, se eu for acionado por alguma cirurgia ou por algum parto que eu tenha assistido, eu não vou ter cobertura, tá? Se eu mencionar que eu sou um ginecologista, que eu faço cirurgia, mas eu não menciono que eu não faço parto, se você for acionado por algum parto, você não vai ter cobertura. Então, o ideal é que o ginecologista, ele se enquadre como ginecologista e obstetrícia, que ele opera, que ele atende e que ele faz assistir partos, porque aí você vai ter a cobertura total. Por que eu falo isso? Porque às vezes, na hora que eles vão comercializar isso, você não, coloca que seja ginecologista e aí você paga menos e a hora que você aciona, você não contratou, tá aqui. Sim. A gente fala isso clausulado, né? Você tem que estar atento às cláusulas, tem que ler. Sim. Tá? Então você precisa, as primeiras dicas, ter a cobertura adequada das custas daquele processo, tá? Você tem que contratar algo não baixo, mas num valor acessível, tá? De cobertura. Você tem que enquadrar muito bem a sua profissão, detalhando. Por exemplo, eu sou um ginecologista obstetra, dentro de uma instituição, que é uma instituição de ensino, e que eu tenho uma equipe que eu chefio. Então, quando eu contratei o meu, eu precisei explicar tudo isso, que eu lido, que eu chefio uma equipe, que eu faço parto, que eu faço cirurgias, que eu gerencio residentes e que eu gerencio alunos. Né? Porque se eu não mencionar isso, se houver algum acionamento por parte de algum paciente, o seguro vai dizer não. Você não contratou isso, né? E vocês sabem como são as coisas, né? Muito bem. Rafa, eu tenho uma dúvida. Isso se enquadra também para o médico, assim, plantonista, recém-formado? Porque até eu entendo você ter um seguro de responsabilidade civil quando você tem um consultório. Você mexe ali com os pacientes que vêm te procurar. Então, assim, a relação é diferente, né? Quando você está ali no PS da vida, assim, ou numa emergência, será que vale a pena você ter esse seguro nesse momento da sua vida profissional? Vale. Tá. Porque é o seu ato, é o ato médico, né? Sim. Tudo que o exercício da sua profissão, você pode não ter visto. Vamos supor, dentro ali do plantão do nosso hospital de obstetrícia. O que acontece? Aquela paciente, ela não sabe quem eu sou. Ela internou no meu plantão. Eu estou prestando assistência a ela.
numa emergência, você vai prestar Sim. o atendimento àquela pessoa e ela pode ficar insatisfeita. E existem inúmeras formas dela ficar insatisfeita, tá? Lógico que às vezes você sai da faculdade e você não quer contratar esse serviço, vou fazer uma residência e tal. Você pode contratar ele depois, né? Que nem, por exemplo, tem uma outra modalidade aqui do clausulado que a gente fica atento, que é a retroatividade. Você pode contratar esse seguro em um determinado momento e colocar na cláusula que você quer uma retroatividade. Tá. Vamos supor, tá? Não adianta você ter um processo em andamento e contratar o seguro e pedir a retroatividade. Ele só é para processos que aparecem. Vamos supor, a gente tem uma apólice que entrou em vigor dia 1º de janeiro de 2019 e terminou agora dia 1º de janeiro de 2020, né? Beleza. Esse é o período da vigência da apólice. Mas eu contratei uma retroatividade de 3 anos. Então, de janeiro de 2020 a janeiro de 2016, eu tenho cobertura. Se eu tiver um processo que iniciou-se antes da minha contratação, o seguro não vai cobrir. Ele só vai cobrir atos que ocorreram no período de retroatividade, terão cobertura se reclamados durante a vigência da apólice. Se entrou o processo nesse período de um ano, 2019. Então vamos supor, Breno, que você terminou sua residência lá no seu R2, houve uma reclamação por um atendimento seu, né? Mas isso não veio à tona. Você terminou sua residência e você contratou, pediu retroatividade. Você contratou. Se depois desse contrato aquela insatisfação daquele paciente vier gerar um processo, o seguro vai cobrir. Fora isso, ele não vai cobrir. Mas se virasse no dia da reclamação, é muito difícil, os processos morosos, demora para chegar, né? Demora para chegar. Interessante. Tá? Então, para vocês que estão se formando, entrando no mercado de trabalho agora, Rafa, preciso contratar isso de imediato? Se puder, ok, porque vocês já vão exercer a medicina. Sim. Tá, ou tanto na residência quanto fora. Quantos colegas de vocês, nossos ex-alunos, estão aí dando plantão? Com certeza. Eles vão responder pelos atos, pelos atendimentos deles. Né? Muito bem. Mas se você quiser esperar um pouco para contratar, existe essa modalidade de você contratar retroativamente esse seguro. Né? Mas não só erro médico que os pacientes reclamam, né? E aqui a gente tem que ficar muito atento na hora de contratar, em todas as cláusulas. Aqui que eu falo que o barato sai caro. Se você não estiver atento a essas dicas que a gente vai falar agora, pode ser também que o seguro não cubra. Por exemplo, normalmente, danos morais. Esse é um ponto. Né? Vou nem falar de erro médico, mas de danos morais. Esse é um ponto bem sutil. Qualquer situação que abale a honra do paciente, ele pode te acionar. Certo? Então, dentro das suas cláusulas do seu contrato, de quando você vai contratar esse seguro, você tem que ter a cláusula de danos morais. Atente-se a isso, gente, atente-se. Porque às vezes, dentro daquelas miudinho dos contratos, a gente acaba não lendo e a gente depois pode ficar com uma dor de cabeça, tá? Olha aqui essa modalidade. Perda de uma chance. O que é a perda de uma chance? Não indicar ao paciente um tratamento que evitaria um tratamento mais longo ou invasivo. Aquele paciente que passou com você, queixando-se de uma determinada situação, e você fez um tratamento, indicou um tratamento e não outro. Sim. Só que mais tarde, anos depois, meses depois, ele tem alguma complicação daquele problema em si. Sim. Ele vai te acionar porque naquele momento anterior, você perdeu a oportunidade de indicar um outro tratamento. Se ele tem razão ou não, isso vai ter que ser provado em justiça. Mas ele pode te adicionar. Então isso chama-se perda de uma chance. Então, gente, precisa também estar atento a isso. Olha quantas formas que o paciente pode te acionar, né? Danos existenciais. Essas aqui são sequelas de atos que vocês
realizaram por tratamentos ou procedimentos, né? Também precisa estar algum dano permanente que o paciente ficou, alguma sequela, né? E uma coisa também que vocês têm que estar atentos na contratação desse serviço é que dentro dessas cláusulas exista esse custo de defesa. O que é esse custo de defesa? É o custo jurídico para aquele processo. Não é só da indenização, é todo o custo do processo. Advogado. Sim. Todos os trâmites teve que ser. Porque se você não se atenta a essas dicas, a essas situações, você não vai conseguir ter a cobertura. E a hora que você reclama, ele fala não. Então, assim, o que eu estou querendo dizer para vocês? Muita atenção. Desconfie daquilo que é barato, porque não é barato, gente. Essa modalidade de seguro, ela não é barata. Imagina. Tá? Não é uma coisa estratosférica, mas ela não é algo barato. Então, desconfie daquilo que é barato. Porque eles vão estar te vendendo um produto que vai ser um fake. Pra nada, né? Que não vai servir para nada no futuro. Só colocar panos quentes para... Só colocar panos quentes, você está tranquilão atuando e exercendo a medicina. Eu acho que assim, uma ideia que você tem que ter é assim, ó, seguradoras, ninguém quer te ajudar. Né? Tenha isso na cabeça, ninguém quer te ajudar. Só quer ganhar dinheiro e é assim para todo mundo, seja esperto, né? Sim. Então assim, imagina, você não sabe nada disso, se você não souber, o pessoal, você tem que entender que o pessoal às vezes não quer seu bem, às vezes eles não estão ali, faz isso. Você está contratando, ele vai te oferecer um pacote, você vai fechar, mas não engloba nada disso. Aí você vai na hora e fala, e aí, me ajuda aí. Sinto muito. Na hora do vamos ver, não dá certo. Né? Então, cabe ao médico ir atrás disso. E aí vem uma dúvida, Rafa. Como é que a gente sabe sobre isso? Assim, as empresas elas vão ativamente te falar que tem todas essas cláusulas ou você tem que ir atrás? Você tem que ir atrás. Você é um conhecimento que você tem que buscar. Nunca ninguém chegou para mim e explicou, olha, você tem que fazer. Como que eu descobri isso? Fazendo cursos sobre beleza. isso. Graças a Deus até hoje eu não precisei acionar o meu. Sim. Tá? Que eu tenho já quase 9 anos. Mas isso eu aprendi fazendo curso. Existem algumas seguradoras que acabam dando palestras sobre essas modalidades. Vários profissionais que cuidam disso também acabam fazendo vídeos, como a gente está fazendo aqui, né? E aí eu me atentei a isso. E aí eu fui ler o meu contrato. E, para minha surpresa, não tinha. Na sequência daquele ano, na minha renovação, eu já fiz todas essas exigências. Então é isso, eu acho que a gente tem que ter alguma noção sobre esse tema, que é algo novo e que é necessário para a ação. E de novo naquela tecla, né? Parece tão distante, parece que não vai fazer sentido para vocês agora, para a gente também que está na graduação, mas isso é um conhecimento de suma importância, galera. Você viu que o Rafa acabou de falar, ele não sabia disso até ele ouvir. A gente já vai para o mercado, a gente já sabe que isso acontece. Então, quando a gente for pegar o nosso, vamos lá, cobre danos morais, cobre perda de uma chance, a gente já vai ativamente buscando isso. E você passa um ar de que você sabe do que você está pedindo, né? Eles você não fica vulnerável. Com qualquer um. Nossa, esse cara aí já sabe algumas coisas, eu vou ficar com o pé atrás dele. Sim. Vai ser mais difícil passar a rasteira nele, né? Então é melhor, já se protege um pouco mais. Você já demonstra um pouco de confiança, assim, você sabe do assunto, né? Você não é leigo naquilo. Bem legal, nossa, muito, muito bom o tempo. É algo de suma importância, tá? E, gente, para finalizar essa série que a gente ficou aqui batendo papo com vocês aí, seguidores, essa é uma frase de Charles Darwin que me tocou a primeira vez que eu vi e eu levo ela comigo, tá? Dentro de tudo isso que a gente falou, dentro de tudo isso que a gente está vivendo, até mesmo com essa pandemia, né? Sim. Que não é o mais forte que sobrevive, nem o mais inteligente, mas o que melhor se adapta às mudanças. Então eu acho que a gente tem que ter sempre isso em mente, procurar estudar, ter conhecimento e ir em busca de sair dessa inércia que é, me formei, estou aqui especialista, terminei a residência, vou seguir minha vida. Não, o mundo muda o tempo inteiro. Então tenha isso para a carreira de vocês. Faça o planejamento, sempre planejem.
tanto financeira, quanto tributário, quanto a carreira. Sempre se perguntem, sempre busquem a mudança, porque aí vocês se adaptarão ao mercado, às situações que vocês vão viver, e assim vocês terão o destaque e o sucesso que todos almejam. Com certeza. E só para fechar assim, quanto mais arma você tem, e aí a arma de conhecimento, então quanto mais conhecimento você tem sobre as coisas, quanto mais conhecimento de tributação, quanto mais conhecimento sobre os seguros, como funciona essa parte de consultório que a gente abordou, mais armas você tem para lutar com essas mudanças que acontecem. Sim. Ninguém estava esperando uma pandemia em pleno 2020, né? Mas se você tem essas armas, fala, não, o que eu posso fazer agora aqui? Não chega mais paciente, mas eu posso mudar um pouquinho aqui minha tributação, tal, talvez eu possa arrecadar mais no tempo, voltar um pouquinho a fazer plantão, tal, e consegue dar esse jogo de cintura, né? Sim. Que você não teria se você não tivesse esses conhecimentos. E aí que muita gente se lasca, entendeu? Muito legal. Galera, nós estamos encerrando essa série aqui, nossos 5 episódios. A gente sempre gosta de frisar que tudo que a gente falou aqui foi, em geral, para todo médico recém-formado, vai enfrentar coisas que a gente não aprendeu durante a graduação. Sim. Mas tudo que a gente foi falado aqui se encaixa para cada um, para a sua realidade. A gente falou um pouco geral, mas sempre para pensar como vai ser você, como vai ser a sua especialidade, como vai ser o seu exercício da profissão. E então, nós gostaríamos de agradecer imensamente ao Rafa por ter disponibilizado seu tempo para gravar esses 5 episódios com nós. Espero que vocês tenham gostado muito. Novamente, o Fora da Bula agradece a todos que têm. Compartilhe com seus amigos, comentem, mandem mensagens. A gente sempre vai estar aqui para tentar ajudar vocês, pois nós estamos mostrando o nosso modo que nós estamos aprendendo isso, porque nós também não sabíamos. Nós estamos aprendendo junto com vocês e mostramos como fazemos isso. Então, eu espero que tenham gostado dessa série. Foi com muito carinho que a gente preparou ela. E até a próxima, galera. Brigadão. E mais uma vez, brigadão, Rafa, por tudo. Eu que agradeço. E agradeço a oportunidade de estar aqui, aquela conversa de um centro obstétrico que rendeu tudo isso. E, pessoal, vocês aí da graduação, o intuito disso foi de sensibilizar vocês, de trazer um conhecimento. Às vezes nas minhas aulas eu falo, gente, sensibilizem os ouvidos para essa situação, né? Para que mais para frente a gente trabalhe outros conceitos. E eu acho que basicamente é isso. E de encontro a essa minha filosofia, que eu sempre trabalho com isso, foi o de encontro a ideia dos meninos com Fora da Bula. Então eu acho que continuem seguindo eles, porque vocês só têm a ganhar muito com isso. É um orgulho para mim ter participado disso com vocês. Obrigado, Rafa, por tudo. Obrigado pessoal. a todo mundo que está assistindo, tá? Por favor, não deixem de seguir nossa página. Mandem perguntas, continuem mandando perguntas. A gente vai surgir com outras ideias também. O Rafa não vai sumir, tá? A gente vai segurar ele aqui. Então, se vocês tiverem ideia de outros temas, de outra série que a gente pode fazer, é só mandar. A gente aceita, a gente conversa com vocês. Até a gente quer que vocês interajam com a gente, tá? Muito obrigado de verdade. Pode falar. E galera, mais novidades são a caminho. Sim. Fiquem de olho aqui com nós, que nós não paramos por aqui. Aqui é apenas o começo do Fora da Bula. Obrigadão. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.